Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá iniciar nossos trabalhos então. Hoje mais um encontro de raciocínio lógico matemático. Hoje nós vamos ter a oportunidade, de visualizar a estrutura de um tópico novo, que nós tínhamos combinado. Então hoje nós vamos trabalhar em cima da teoria de conjuntos, tá? Dentro do trabalho que nós vamos direcionar vocês. Um item importante é um item que a gente sabe que toda prova do CRS ele gosta de aplicar uma questãozinha. A prova do CFSD de 2023 nós tivemos uma teoria de conjuntos com 3 conjuntos, mas era mais interessante porque foi muito prático o processo. Nós tivemos também a estrutura que chama atenção em 2024 com uma questão mais simples, com apenas 2 conjuntos, a gente vai ver os modelos direitinho, e aí a gente disponibilizou também uma listinha, para a gente poder analisar, porque tem a questão teórica, que a gente consegue direcionar vocês de uma forma mais dinâmica, E aí a listinha de exercícios para vocês começarem a entender e contextualizar esses processos, tá? Então, quando a gente fala, da teoria de conjuntos, existem 2 núcleos que a gente costuma falar na teoria de conjuntos. O primeiro núcleo é aquele que a gente estabelece a construção da atividade, dos elementos, que é a chamada população, dentro da analogia que a gente pode fazer com a estatística. Aí nós temos os subconjuntos, que são partes menores, são conceitos. E existe o contexto, a vertente que trabalha muito a questão do conjunto numérico. O conjunto numérico, vocês vão perceber que são os conjuntos que vocês tiveram muita aderência no estudo de vocês do ensino fundamental, principalmente. E depois consolidaram no ensino médio, tá? Então, quando a gente tinha lá, conjunto dos números naturais. Então, quem são os números naturais? Então, você começa lá no 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim caminha a humanidade, Então, tende a infinito. E aí, o conjunto dos números naturais, ele tem uma característica, por quê? Porque ele é dividido, ele pode ser dividido em subconjuntos, entre eles pares e ímpares. Lembrem-se, gente, sempre de uma coisa importante. O 0 é par. Todo número que finaliza 0, que termina com 0, é par. Então, o 0 é classificado como par. Mas ele não é positivo. Ele é nulo. Então, você tem o 0, que é o nulo, e os positivos. Então, é um cuidado que vocês têm que ter na hora de utilizar os naturais. Então, o conjunto de números naturais, eles potencializa isso aí, que é um cuidado que tem que ter sempre, tá? Outro fator que é interessante é que no conjunto dos números naturais, nós temos o quê? Operações, tá? E é para isso que foram criados os conjuntos numéricos. Então, a primeira operação que nós observamos, nós estudamos sempre é quem? A adição. É o processo de agregar. Então, se você pega 2 números naturais quaisquer e somá-los, você vai perceber que o resultado vai ser sempre um número natural. E isso nós chamamos de fechamento, quer dizer que a adição é uma operação fechada no conjunto dos números naturais. Ou seja, o conjunto dos números naturais é suficiente para atender a todas as adições, todas as somas. 2 números naturais quaisquer somados vão resultar num número natural, tá? Isso é o fechamento. Uma curiosidade é que, como uma outra operação de agregar também é posteriormente ensinada, chamada multiplicação. Você vai perceber que toda multiplicação é uma síntese de uma soma. Então, eu tenho lá, às vezes, 2 mais 2 mais 2. Em vez de eu fazê-lo desta forma, eu só faço 2 vezes 3. Então, o que vai acontecer? É a multiplicação. Então, você vai gerar um produto. E sim, os fatores, que são os elementos de uma multiplicação, se você pegá-los no conjunto dos naturais, ao gerar o produto, o resultado vai ser um número natural. Então, você tem exatamente essa construção também. Significa dizer que os naturais também são fechados na multiplicação. Só que aí começam a surgir, com a evolução dos números, da necessidade de enumeração, a construção de desagregar, a subtração, por exemplo. E sim, nós aprendemos com propriedade na escola que a subtração é a operação inversa da adição. Aí nós temos minuendo, subtraindo, e aí a resposta, resto ou diferença. Ok? E aí entra em cena o primeiro desafio dos naturais. Se eu pegar 2 números naturais, ao subtrair um pelo outro, nem sempre eu vou encontrar um número natural. Então, por exemplo, se eu pegar o 5 menos o 2, beleza, eu vou encontrar o 3, que é natural. Mas se eu pegar o 2 menos o 5, olha só, eu só troquei a posição, minuendo, subtraindo.
A resposta não vai ser natural, porque a resposta vai ser negativa, vai ser menos 3. E aí esse surgimento desses números negativos mostrou a necessidade de termos o quê? A concepção de reelaboração do conjunto numérico e observado que os naturais não eram suficientes. É daí que surge o conjunto dos números inteiros. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma estrutura aqui, ó, né? Vamos pegar a estrutura dos naturais aqui primeiro. Então, conjunto dos naturais. Então, você tem lá o 0, 1, 2, 3, e aí vai. Tá? Tem os naturais, beleza. Aí, com a estrutura que vai modificando, ó, surge então o conjunto dos números inteiros, ó, que é o Zzinho. Então, você tem lá infinito negativo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim vai, tá vendo? Então nós podemos observar que o conjunto dos números naturais está contido, incluso no conjunto dos números inteiros. Então os números inteiros nada mais é do que uma soma, né? Uma agregação entre os naturais, que vai do 0 até o infinito, e a adesão dos números negativos. E aí nós vamos perceber que vai ser interessante porque nós vamos ter 3 tipos de número. Os negativos, o nulo, o 0 é sempre nulo, e os positivos. E aí vem uma curiosidade. Esse z de 0, que é exatamente o 0, é ele que vai conceber a ideia do nulo. Um número menos ele mesmo vai ser sempre igual a 0. Curiosamente, os naturais puros, né, os de enumeração, eles não começavam com 0. O 0 ele foi inserido posteriormente. Tá? Só que com o passar do tempo, além da soma, da subtração e da multiplicação, surge a quarta operação básica da matemática, que é quem? A divisão. E aí quando você tem, né, a estrutura do dividendo, divisor, quociente e resto, né, o quadrado mágico da chave, nós vamos perceber que ao dividir um número pelo outro, mais uma limitação é observada. Então, se você pegar 2 números naturais quaisquer e dividir um pelo outro, nem sempre o resultado vai ser 0, então você vai perceber que gerará uma situação de representação que a gente chama de fração, que é uma razão, que é um número sobre outro. Tá? E mais uma vez, então, mostra que o conjunto dos naturais, que o conjunto dos inteiros, nas suas limitações, não atendiam. Surge, então, um outro conjunto, que amplia esse, né, digamos assim, esse repertório de números. E aí surge o famoso conjunto dos números racionais, que é a letra Q. Tá? E ele sim trabalha com um infinito negativo. Então, por exemplo, menos 1, menos meio, 0, meio, 1 e assim vai. Ó. Tá vendo? Então a gente começa a ter os chamados números em forma de fração. Fração, razão, decimal. O que eu chamo a atenção é apenas o seguinte: qual é a diferença de uma razão para uma fração, Rodrigo? É porque a razão ela é quantitativa, enquanto que a razão ela atribui o quê? Qualidade nessas quantidades. Razão é o quociente de 2 grandezas. E quociente é sempre a operação da divisão. Quociente de 2 números é a divisão entre 2 números. Produto de 2 números é a multiplicação de 2 números. Soma de 2 números é a adição de 2 números. Diferença de 2 números ou entre 2 números é a subtração desses 2 números. Então esses são cuidados que vocês têm que ter, porque na hora que a gente vai fazer as questões contextualizadas, e a minha preocupação é essa, principalmente essa, vocês ao fazer as questões contextualizadas, vocês vão perceber que tem que ter todo o cuidado, tá? Para que vocês possam efetivamente, né, gerar uma construção adequada no processo. Tá? Então, esse é sempre, né, uma preocupação dentro da atividade. Tá? Deixa eu só... O que nós vamos visualizar? Espera aí, gente, que deu um... Espera aí que nós temos que... Pronto, consegui voltar aqui. Abriu aqui o antivírus, né? Alguma coisa. Mas aí nós vamos observar exatamente o seguinte. Dentro dessa estratégia que a gente usa das operações, então vocês terem muito cuidado. Tá? Claro que posteriormente vão surgir as outras operações. Aí a gente já tem um segundo nível de operações, como é a potenciação, a radiciação e o logaritmo. O pessoal costuma até arrepiar quando fala de logaritmo, né?
Tem que arrepiar, não. A gente vai estudar logaritmo, vocês vão entender logaritmo e nós vamos aplicar logaritmo. Na nossa prova de 2024 caiu uma questãozinha de logaritmo. Caiu a chamada função logarítmica, porque o nosso edital prevê função primeiro grau, linear, afim, função segundo grau, quadrática e função exponencial e função logarítmica. E elas caminham juntas, a exponencial e a logarítmica. Então, sim, nós temos que ter esse cuidado, tá? Bom, mas aí você tem esse trio, né, que a gente chama de secundárias, né, operações secundárias, potenciação, radiciação e logaritmo. E quem vai para a matemática, a área da matemática superior, é onde aprende a derivada, a integral, tá? Que são operações também, dentro da amplitude. Não é o nosso caso aqui, podem ficar tranquilos com isso. Mas potenciação e logaritmo nós vamos precisar aqui no nosso curso, tá? Caminhando, nós vamos perceber que esse escopo, né, de conjuntos naturais, inteiros, racionais, vão atender, né, amplamente as operações principais, né, as básicas. E, com o passar do tempo, percebe-se que existem números que não vão se enquadrar na racionalidade. Esse Q de quociente vem de razão, então. Né? Então, é sempre a representação A sobre B, que é a estrutura básica. Só que tem números, por exemplo, que você não sabe exatamente onde vai ficar na reta numérica. Exatamente fruto das operações, né, que posteriormente, potenciação, radiciação, logaritmo, acaba gerando, então, os chamados números irracionais. Tá? Então, você vai ter uma situação também de valores, né, de infinito. Aí você tem menos raiz quadrada, por exemplo, de 7. Tá? Menos raiz quadrada de 2. Tá vendo? Mais raiz quadrada de 3. A gente poderia colocar aqui o número de Euler. A gente pode colocar aqui o π, tá vendo? São números que a gente chamaria de irracionais. Tá? Quanto que é a raiz quadrada de 7? Não sabemos. Nós sabemos que é 2, alguma coisa. Porque o 7 está entre o 4 e o 9, que são quadrados perfeitos. Então a gente meio que aproxima, mas a gente não sabe exatamente onde entra esse valor na reta numérica. Se ele é negativo, então, menos 2, alguma coisa. A raiz quadrada de 2, 1, alguma coisa, porque ele está entre 1 e 4, que são os quadrados perfeitos. Então, menos 1, alguma coisa. O raiz quadrada de 3, ok, continua sendo 1, alguma coisa, mais próximo do 2, sem problema. O número de Euler, né, o número, né, o Ezinho, que é o 2,7, e aí o 7,7 vai, né? Ele é um número irracional. A letra grega π, que é o 3,14. Então, só que não é 14, é 14, 15, 9, 2. Então, ou seja, são números que a gente chama de irracionais. Então, a gente não sabe exatamente. A gente utiliza, vocês vão perceber que esses dois, né, o número de Euler e o π, eles são muito usados. O número de Euler é muito usado em função exponencial e em função logarítmica. E o π é a letrinha grega que a gente usa muito aonde, gente? Lá na geometria, sim, né? Nas figuras que tem curvas, né? Circunferência, esfera, tudo isso a gente usa, né? No círculo, dentro dessa aplicação. E nós, inclusive, iremos usar, tá? Efetivamente falando. Bom, então um cuidado que a gente vai ter nessa apresentação dentro dessa estrutura dos conjuntos. E extremamente importante, não existe número que seja racional e irracional ao mesmo tempo. A gente chama isso de conjuntos disjuntos, ou seja, a interseção é vazia. Tá? Foi por isso, então, que houve a necessidade de fazer o quê? Juntar, agrupar esses dois conjuntos e proporcionar um conjunto final, que é o famoso conjunto dos números reais. Né? Então, o conjunto dos números reais, que basicamente é a união dos racionais com os irracionais. Tá? Então, a estrutura que mostra, né? Porque no conjunto dos racionais, ali dentro tem os inteiros, consequentemente, ali dentro você tem os naturais. São chamados subconjuntos. Tá? Então, dentro dessa perspectiva da teoria de conjuntos, e aí nós estamos abordando, né, os conjuntos numéricos, são cuidados que a gente tem que ter. Você quer ver um outro cuidado que a gente tem que ter? Vamos voltar lá na estrutura, por exemplo, dos naturais. Né? Exercícios como, por exemplo, múltiplos de um número, divisores de um número. Tá? Então, dentro da perspectiva natural. Tá? Então, outro, números primos. O que são números primos? Vamos lá. O que são números primos? Aqueles que têm dois divisores, um e ele mesmo. E aí você começa a analisar e tem que ter cuidado, porque você não tem uma lei de formação para número primo. Então, você tem que observar o requisito característico dele, ter dois divisores.
Divide por 1 e divide por ele mesmo. Aí você já começa pensando, 1 é primo? Não, 1 não é primo. 1 tem apenas um divisor, que é ele mesmo. Tá? O 2 é primo? Sim, o 2 é primo, porque o 2 divide por 1 e por 2. E aí vem a característica predominante muito usada dele. É único primo par. Não existe outro primo par, porque todos os demais primos vão dividir por 1, por ele, e vão passar pelo 2. Então quer dizer que não serão 2 divisores, serão mais de 2 divisores. Tá? Então cuidado. Os demais primos serão ímpares. Por exemplo, o 3. O 3 é primo. Ele divide por 1 e por 3. O 5 é primo, sim, porque divide por 1 e por 5. O 7 é primo, porque divide por 1 e por 7. É o momento da gente chamar a atenção de um detalhe. Rodrigo, então, tirando o 2, que é par, todos os demais primos são ímpares, correto? Correto. O que a gente não pode fazer? Não pode citar que todo ímpar é primo. É errado. 9 é ímpar, não é primo. Aí começa. 15 é ímpar, não é primo. 21 é ímpar, não é primo. E aí vai. Infinitos números ímpares que não são primos. E aí tem que tomar cuidado, porque eu vejo que às vezes o pessoal é meio que pego de surpresa e acaba errando uma situação que muitas vezes compromete. E compromete exatamente pelo fato de, a perspectiva de utilizar os termos de forma equivocada na hora de interpretar uma questão. Então tem que estar atento, tem que estar atenta. Quando você pega a questão dos números naturais, múltiplos de um número, por exemplo, múltiplos de 3, múltiplos de 5, múltiplos de 7. Então você vai ter todo um conjunto, na realidade é um subconjunto dos naturais. Vai começar com 0, que é 0 vezes qualquer coisa é sempre 0. Aí você tem lá, no caso do 3, 3, 6, 9, 12, tá? Se você pegar os múltiplos de 5, o 0, 5, 10, 15, 20... Tá vendo? Você pega os múltiplos de 7, por exemplo. Aí você vai ter lá 0, 7, 14, 21, 28. Então, são percursos que a gente tem. Tem questão, muitas vezes, que ela é elaborada chamando a atenção do candidato, da candidata, a questão dos múltiplos do número que fazem parte de um conjunto mais abrangente. Me faz lembrar, por exemplo, uma questãozinha do QPE, que foi teoria de conjuntos, abordando a parte dos conjuntos numéricos. Então, ele provocou lá que ele tinha uma estratégia, dos números de 999 até 5.999. Quantos não eram divisíveis por 3 e por 4? Tá? Aí nós vamos perceber o seguinte, essa foi uma questão que ela foi do QPE, tá? Mas é da CRS, é o mesmo elaborador. Então a gente tem que estar atento. O que eu tinha que fazer nesse caso? Subtrair 5.999 menos 999, ou seja, 5.000. E aí começar a fazer, Dividir os 5.000 por 3, pegar só a parte inteira, porque são os inteiros aqui que nos interessam, quantos, divisores inteiros, que aí são os múltiplos no caso, para chegar, de 1.000 até 5.999. E aí os múltiplos de 4, beleza? Aí dava redondinho o número, tá? O 5.000 dividido por 4. Só que aí quando você pega múltiplos de 3, múltiplos de 4, em determinados momentos vão surgir quem? Os chamados múltiplos comuns. Então, 3 vezes 4, 12. Então, quando chegou no 12, você tinha o 12 no conjunto dos divisores de 3, no conjunto dos divisores para 4, ou múltiplo de 4. Quando você chegava no 24, a mesma coisa. No 36, a mesma coisa. Então, de 12 em 12, você tinha elementos comuns dos dois conjuntos. E aí vem um dos principais elementos da teoria de conjuntos, a interseção. E a interseção você não pode utilizá-la mais de uma vez. Então, se você soma esses divisores por 3 com esses divisores por 4, os divisores do M, na realidade a gente chama de MMC ou da interseção, que seria 12, eles vão entrar 2 vezes. Aí tinha que tirar esses valores. Então, a gente tinha que dividir por 12, encontrava o valor e aí fazia a subtração adequada. E aí você chegava no resultado. Então, é muito interessante como é que é uma questãozinha de teoria de conjuntos, abordando conjuntos numéricos, a gente por isso está trabalhando inicialmente na questão dos conjuntos numéricos, e o cuidado que vocês têm que ter nessa aplicação. Tá? Então, a ideia de ampliar o processo. Então, quando a gente fala de conjuntos, no caso, conjuntos numéricos, os termos são importantes, as representações são importantes. Tá? Então, isso tudo vai conduzir a gente para que a gente possa ter atenção sempre. E lembrar que no caso, se você pega, por exemplo, um diagrama de representação, você tem sempre uma estrutura
que vai ampliando, tá? Para poder ter o seu processo. Então aqui nós temos os naturais, aqui os inteiros, aqui os racionais, aqui a gente tem os irracionais, que não tem interseção, tá? E tudo junto, tá vendo? Tudo junto vai ser quem? O conjunto dos números reais. Ah, Rodrigo, esse é o maior conjunto que nós vamos ter? Não, não é não. Mas esse é o maior conjunto que nós iremos utilizar para estudar, tá? Por quê? Porque quando chega no ensino médio, né, isso tudo aqui foi avançando no ensino fundamental e início do médio. Quando a gente foi consolidar o ensino médio, lá no terceiro ano do ensino médio, houve um momento que o professor, a professora de matemática, foi ensinar para vocês, né, o conjunto dos números complexos. Tá? Que aí ele tem mais amplitude, porque ele vai falar a respeito de quem? Da parte imaginária. Até o número real, e aí no nosso caso, a nossa prova, nós só iremos utilizar até o real. Beleza. Só que existem outros números. Por exemplo, quando você busca lá uma situação, né? Então, colocar lá a raiz quadrada de 4. Beleza, vai ser 2. Se for algébrico, a gente vai ter menos 2 mais 2. Só que tem a raiz quadrada de menos 4. Vocês vão perceber que nós utilizamos a estratégia de colocar o quê? Que não existe. Só que não existe no conjunto dos reais. Agora, vai existir dentro dos chamados números complexos, tá? Porque ele vai ter a parte imaginária. Mas não precisa se preocupar, porque isso não vai ser objeto nosso de estudo. Nem vou lembrar isso, né? Só tive que citar porque, né, dentro do contexto, para não falar que o maior conjunto é o real. Não é o maior, mas é o que nós iremos utilizar, tá? O conjunto dos números reais determina e tal. Então vocês vão perceber que o padrão da prova nossa, ele é direcionado. Nós somos muito focados, né? Vocês já repararam que eu sou muito focado naquilo que vocês realmente têm que levar para a prova, tá? Então não precisa de ficar dispersando muito, pegando muita coisa fora, tá? É igual o pessoal falar, dízima periódica. Não precisa, né? Então, fração geratriz, né? Então, ou seja, né, quem gera a dízima periódica? Tem uma fração geratriz. A dízima periódica, por exemplo, ela não é irracional, ela é racional. Ela tem uma fração, a fração geratriz. Se tem fração, se pode ser representada na forma de fração, tem uma racionalidade. Que a racionalidade é exatamente isso. É toda forma de expressão A sobre B. Tá? A dividindo B. Então, é um cuidado, né, efetivamente, que a gente tem que ter, tá bom? Lembrar, então, que dentro dessa perspectiva dos conjuntos numéricos, tá, chama atenção, né, sempre uma análise que a gente tem que fazer em relação múltiplos de número, divisores de número, que é utilizado, igual eu ilustrei com vocês. Daí é que a gente tem, então, as aplicações dos múltiplos, o famoso MMC, menor múltiplo comum, diferente de zero. E dos divisores, o maior divisor comum, que é o MDC. Tá? Só que aí vem uma característica, nossa prova, ela não vai nos cobrar, né? Não vai precisar, né, utilizar os exercícios de MMC e exercícios de MDC, porque não é previsto para a gente diretamente no edital, então não tem a perspectiva, tanto que não tem esse perfil de questões de provas anteriores. Né? Então nós vamos perceber que a gente não tem questões de MMC e MDC, só que são ferramentas. Sim, são ferramentas que são usadas dentro de uma prova. Então, em algum momento, por exemplo, se você fizer lá soma de frações com denominador diferente, por causa do contexto, você vai perceber que o chamado denominador comum nada mais é que é um cálculo de MMC. Se forem só duas frações, existe o mecanismo da borboleta, que pode ser usado, que é muito prático, né? Mas assim, se forem três frações, o método borboleta não vai te ajudar. Na realidade, não vai existir um método de borboleta para três frações ou mais. Tá? Então, o cuidado que vocês têm que ter. Tá? Então, nós vamos perceber que a estrutura numérica ela é sempre muito relevante para a gente. Tá bom? Bom, além dessa estrutura, então, né, dos conjuntos numéricos, e aí as operações básicas, você vai associar, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, né, logaritmo, a esse contexto todo que nós temos em cima dessa estratégiazinha dos conjuntos numéricos. Tá?